E aí, gente, mais uma vez aqui para te incentivar a viver uma vida diferente, na contramão desse mundo, mas que vai te fazer ser uma pessoa vencedora, um cidadão, uma cidadã do céu. Eu sou a Raquel Félix e hoje quero trazer pelo menos 3 lições incríveis para você colocar em prática quando for necessário. Claro que nós vamos aprender com o Mestre Jesus. Sim, ele deixou muitos exemplos. Hoje eu separei aqui 3 que aconteceram quando ele ia ser preso, para ser torturado, crucificado e sofrer tudo aquilo que muitas vezes eu tenho falado aqui. Pois bem, chegaram os soldados para prendê-lo e nesse momento um dos que estavam com Jesus, ali com raiva, querendo defender Jesus, corta a orelha de um dos soldados, o Malco. E Jesus, o que ele faz? Nesse momento de sofrimento que ele estava, ele ainda tira um tempo para fazer o bem para o seu inimigo ali naquele momento, que era aquele soldado. Faz um milagre maravilhoso na vida dele. Pega a orelha lá no chão e simplesmente cola no lugar. E o soldado fica ali, lógico, maravilhado, recebeu um milagre de alguém que ele estava prestes a fazer um mal, a prender. Primeira lição. A segunda lição, o segundo exemplo que Jesus deixou é muito pertinente para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Não acreditar em tudo que as autoridades religiosas dizem, porque muitas vezes elas estão erradas, estão indo simplesmente contra a Bíblia. No caso eu estou falando de pastores, de padres. Naquela época, a autoridade religiosa máxima ali eram os sumos sacerdotes. E quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote foi o primeiro a acusá-lo, a dizer que ele não era quem dizia que fosse, mesmo sabendo que tudo que Jesus estava fazendo havia sido profetizado. Tudo que Jesus estava realizando ali, tantos milagres, o lugar que Jesus iria nascer, tudo já estava escrito na Bíblia deles, que era o Antigo Testamento que nós temos hoje. Então era notório, principalmente para alguém conhecedor, que era o sumo sacerdote, ele sabia o que estava escrito, mas eles simplesmente não queriam aceitar a forma que Jesus veio, embora tivesse escrito na Bíblia. Então quem seguiu os líderes da época errou. Errou por não conhecer ou por não buscar conhecer a Escritura e sim acreditar naquilo que é falado por outros. Nós temos que ler a Bíblia, ler, estudar, para saber, conferir se aquilo que está sendo dito realmente é fato, é verdade. Terceira lição, não se defender de acusações. Jesus ouviu tudo que falavam contra ele e simplesmente ficava calado, quieto. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Assim você deve ser. Não se defenda, não se preocupe em querer mostrar a sua verdade, porque no tempo certo as coisas vêm à tona e a verdade sempre vai prevalecer. Amém? Então eu vou ler, ouça e seja abençoado por essa palavra que é viva e verdadeira até os dias de hoje, embora tenha acontecido há muitos anos atrás. É Marcos 14, versículo 43, vamos partir do 43 até o 65. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram,
Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo. E ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes, todos do Sinédrio, estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes estão lhe fazendo? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetiza! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Foi muita humilhação que Jesus sofreu ali, e ainda assim ele deixou tantos exemplos, tantas lições para nós. Eu destaquei apenas 3, teriam muito mais. Lembrando essas 3, primeira, fazer o bem a quem lhe fez ou faz muito, muito mal. Jesus fez isso quando realizou uma cura, um milagre na vida do soldado que estava ali para prendê-lo. Um dos de Jesus, cortou a orelha dele. Jesus foi lá e colou, pegou a orelha e fez ali um milagre, fez uma cola instantânea e curou o soldado. Imagino que o soldado ficou maravilhado. Um exemplo, foi impactado por Deus. Segunda lição, não acreditar naquilo, muitas das coisas que os líderes religiosos dizem. Só porque tem um título de pastor, de padre, não significa que vai falar a verdade. A própria Bíblia já nos adverte que nos últimos dias surgiriam muitos falsos mestres, falsos profetas, enganariam até os escolhidos, se possível. Então, para não sermos enganados, a gente precisa ler, estudar, se debruçar sobre a Bíblia e não acreditar em tudo que nós ouvimos. É preciso passar pela palavra. Você tem que ouvir, analisar e pensar: peraí, isso está na Bíblia? Deixa eu procurar, deixa eu estudar aqui, não sei, mas eu vou estudar e vou descobrir antes de sair acreditando e seguindo aquilo que dizem para você. Tá certo? Terceira lição é não se defender de acusações, como Jesus fez. Disseram tantas mentiras contra ele, mas ele ficou calado. Ficou calado, em silêncio. Nas muitas palavras acabam vindo engano, coisa errada, você pode falar e errar, então fica quieto e deixa, fica tranquilo, porque na hora certa as coisas vêm à tona e a verdade sempre prevalece. Vale muito a pena seguir um vencedor, ser um cristão de verdade, porque se nós seguimos Jesus, que foi e é um vencedor maravilhoso, nós também vamos ser vencedores. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Até o próximo vídeo, ou a gente vai se encontrar no céu. Em nome de Jesus.